Salve fiel! Chegando aqui com o primeiro vídeo do canal, primeiro vídeo de análise, né? Porque eu já fiz um videozinho para vocês me conhecerem, conhecer um pouco mais sobre a proposta do canal. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o jogo de ontem do Corinthians, né? O jogo, nosso final de semana, né? O que aconteceu no nosso Coringão, um pouco sobre a rodada e o que eu espero daqui para frente, até o final do campeonato. Bom, partindo aqui já para a análise do que foi Corinthians e Bragantino ontem, fora de casa, mais um jogo complicado, que a gente, bom, particularmente já esperava um jogo complicado, já esperava até um resultado ruim, né, mas torcia, né, sempre torcendo, claro, sempre a esperança assim, na última que morre, esperando para que pelo menos um pontinho a gente trouxesse aqui para a capital. Até para vocês já se familiarizarem um pouco com a minha forma de analisar as partidas, eu procuro sempre entender o outro lado também. Eu quero sempre trazer um contexto do que o adversário fez para que o resultado se desse, né? Não só falar o que o Corinthians fez e o que o Corinthians deixou de fazer, e não falar só que o Corinthians perdeu e não que o adversário venceu, por exemplo. Mas pensando no Bragantino, né, talvez seja uma equipe cuja identidade de jogo a gente já conheça muito bem, desde antes, né, não só com o Pedro Caixinha, mas desde o Maurício Barbieri. O Bragantino já tem essa forma de jogar, né, bem definida. Uma equipe bem vertical, uma equipe coletivamente equilibrada e muito bem preparada fisicamente. Acho que de fato lá o Red Bull dá asa para os caras e eles acabam voando o campo todo. E por isso, talvez a gente já pudesse esperar, né, que o Corinthians lesse a partida de uma forma diferente. E que não foi o que aconteceu. Principalmente no primeiro tempo, onde o Bragantino foi superior tanto tecnicamente, mas principalmente fisicamente. O Bragantino foi muito forte, o Bragantino parecia que eram velocistas jogando contra uma equipe de aposentados, né? Não querendo falar pejorativamente do Corinthians, mas que é a sensação que nos deu, né? Que o preparo físico do Bragantino é muito superior ao do Corinthians. E de fato, o Corinthians sofreu e vem sofrendo ao longo do ano com um preparo físico abaixo. Né? O Mano Menezes mesmo diagnosticou isso logo que chegou na equipe. E isso é um problema, né? Quando a gente tem um futebol cada vez mais físico, você ter uma equipe fisicamente abaixo é um problema. Não tem como. E ontem isso ficou evidente. Talvez, né, até pelo desgaste que o Corinthians teve no meio de semana, encarando uma equipe também fisicamente forte como o Atlético Paranaense. Aliás, que Bragantino e Atlético Paranaense são duas equipes muito parecidas, são duas equipes que jogam de uma forma parecida, né? Gostam de ter o controle do jogo, mas jogando de forma vertical. O Atlético Paranaense acho que é uma equipe até um pouco mais compacta, né? Esse trabalho do Wesley é um pouco mais deixa o time um pouco mais compacto do que deixa o Pedro Caixinha, mas que não deixa de ser uma equipe forte verticalmente, né? O Atlético Paranaense tem o Canóbio e tem o Coelho, dois pontas muito rápidos. O Bragantino tem também, principalmente ontem com o Mosqueira, mas tem muitos jogadores que estão toda hora trocando de posição e chegando à frente e complicando não só a saída de bola do Corinthians, né? Não era só a saída de bola do Corinthians que era comprometida, mas todo o desenho que o Corinthians pensou para o jogo não estava acontecendo porque o Bragantino conseguia superar isso através da sua forte capacidade, mais uma vez, coletiva e também física. E isso foi ficando mais evidente conforme o primeiro tempo corria. Se o Bragantino não teve grandes chances de gol no primeiro tempo, teve um volume muito alto. Por mais que o Cássio tenha feito apenas duas boas defesas durante os primeiros 45 minutos, o volume do Bragantino, a bola toda hora estava passando na área do Corinthians, né, os jogadores levando muito perigo. O Mosqueira teve uma chance contra o Fagner em que ele conseguiu levar para o fundo e finalizou mal, mas mostrando mais uma vez que o repertório que o Bragantino tinha. Eles também tentaram muitas finalizações de fora da área, e até que conseguiram o gol. Né? O gol ainda sai ali mais ou menos entre os 30 aos 40 minutos. Não foi aquele tipo de gol que o Bragantino depois baixou a bola, não. O Bragantino tentou ficar um pouco em cima. Poderia ter descido pro intervalo com um placar mais elástico, talvez não acima de 3 gols, mas um 2-0 não seria nada um absurdo, pelo volume que teve, não pelas chances, mas pelo volume que teve. O Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu combater o Bragantino. Em determinado momento do primeiro tempo, o Corinthians povoou o meio campo e conseguiu tirar um pouco o conforto do Bragantino, né? Mas esse equilíbrio, né, a forma com que o Bragantino é treinado e que já está acostumado a jogar, né, com o Léo Ortiz puxando toda a linha defensiva do time, subindo toda a linha defensiva do time para que o Bragantino jogue no campo de ataque dos seus adversários,
dificultou ainda mais, né? O Corinthians começou ontem, principalmente com 2 pontos também, né? O Rojas estava com ponta direito, o Romero na ponta esquerda, querendo que o Corinthians queria, na verdade, já pressionar um pouco os laterais do Bragantino, para que eles não ficassem tão à vontade para atacar e subir toda a linha, mas não funcionou. Funcionou mais o estilo de jogo, o jeito de jogar do Bragantino se impôs ao do Corinthians. No segundo tempo, o Mano pensou diferente, né? Ele queria evitar que o que aconteceu no primeiro tempo voltasse a acontecer no segundo, né? Mexendo com a estrutura do time, né? Por isso que ele sacou o Yuri Alberto, colocou o Felipe Augusto para tentar segurar a bola mais no campo de ataque, colocou o Pedro no lugar do Rojas para tentar ter um escape pelas laterais, que não funcionou no primeiro tempo, né? O Pedro até entrou jogando pela ponta direita como o Rojas, depois passou pela esquerda, principalmente quando o Mosquito entrou. E era óbvio que o Corinthians queria. O Corinthians queria que a bola ficasse no campo de ataque para que o time pudesse respirar, para que o time conseguisse se oxigenar e conseguir sair com mais tranquilidade, conseguisse encarar o Bragantino e não só sofrer, né, nas mãos do Bragantino, que é o que aconteceu no primeiro tempo. O Corinthians não conseguia prender a bola no ataque, a bola não ficava lá, a equipe do Bragantino jogava com a linha muito adiantada porque não era combatida, né, não tinha um time tentando pressioná-lo. E funcionou. Durante o segundo tempo funcionou essa estratégia. O Felipe Augusto entrou bem na partida, o Pedro não entrou tão bem, mas o Felipe Augusto entrou. Conseguiu segurar a bola, conseguiu fazer algumas arrancadas que renderam faltas perigosas, né, que antes poderia ter aproveitado melhor. Não aproveitou, né, não conseguiu tirar o seu 0 do placar. E o gol que sofreu no primeiro tempo pesou. Mais pelo primeiro tempo que o Bragantino fez. Né, o primeiro tempo do Bragantino foi muito melhor do que o segundo tempo, bom que o Corinthians fez. Bom talvez não seja a palavra, mas um segundo tempo melhor do que o Corinthians vem fazendo, né, e fez principalmente nesse primeiro tempo contra o Bragantino. Seria importante trazer esse ponto de lá, né, o Corinthians precisa pontuar, precisa seguir pontuando, vem pontuando nas últimas rodadas, né, com o Mano Menezes. Essa foi de fato a primeira derrota contra o São Paulo, ele esteve à beira do campo, né, dá para computar a segunda derrota já no comando de Mano Menezes, mas à beira do campo foi a primeira. Foi também talvez um dos jogos de pior desempenho do Corinthians. Talvez o de pior desempenho ainda seja contra o América dentro de casa, justamente porque você está jogando contra o Lanterna do campeonato. Dentro de casa, o Corinthians sempre foi forte, o Corinthians não conseguiu vencer e não conseguiu jogar bem. Ontem, contra o Bragantino, o Corinthians não conseguiu jogar bem. Não conseguiu desempenhar aquilo que esperava. Teve uma melhora no segundo tempo, também pela atitude que o Bragantino tomou, né? O Bragantino, mais uma das identidades do Bragantino é de que sempre, durante os 90 minutos, ele passa o controle de mão. Ele nem sempre é a equipe que controla o jogo todo, nem sempre tem uma vitória segura, né? Mesmo se ele não conseguir fazer um 2-0, ele é uma equipe que deixa o adversário até um pouco vivo na partida. Não costuma dar bom com equipes grandes, né? Uma equipe de camisa, normalmente, como diz o Maestro Júnior, se você enfia a faca, você tem que rodar e matar o seu adversário. Uma equipe grande que vive um momento ruim, às vezes ela encontra o gol de uma outra maneira, na mística, na força da sua camisa. A gente viu isso até contra o Santos. O Corinthians vencia o jogo contra o Santos até o finzinho e, sem querer entrar no mérito do que rolou, sofreu um castigo, né, um pênalti marcado e acabou entregando os 3 pontos, que hoje até fazem falta, né? Já para entrar aí falando sobre o restante do campeonato para o Corinthians, né? Pensando em pontuação e pelas brigas, né? O que o Corinthians ainda aspira. A nossa briga ainda é para não cair, né? Por mais que a gente tenha ali 40 pontos, uma diferença de 3 e para as equipes que mais brigam para ficar na Série A e 5 para a zona de rebaixamento, ainda não é uma vantagem tão confortável, né? Temos um problema ali. O Corinthians precisa, quanto mais cedo se livrar do fantasma do rebaixamento, melhor. Mas ainda assim, precisa, né, ter essa tranquilidade. Ainda não tem. Né? Pensando que temos 6 rodadas, tem um campeonato bastante coisa para acontecer. O Corinthians não tem uma tranquilidade, por mais que eu veja só 2 vagas em aberto. Né? Com todo respeito ao América Mineiro e ao Coritiba, são 2 equipes que infelizmente já caíram. Né? Se você olhar para a pontuação, elas estão virtualmente rebaixadas, não estão matematicamente rebaixadas, porque ainda
precisam de um milagre. Se a América Mineiro ou Coritiba vencerem todas as suas partidas, eles ficam na Série A, desde que tenha uma combinação de resultados favoráveis. Né? Hoje são 18 pontos em disputa, eles precisam fazer esses 18 pontos para chegar vivo nas últimas rodadas e continuarem na Série A. Difícil, praticamente impossível, né, se a gente olhar para o equilíbrio que é esse Campeonato Brasileiro, e para que a gente veja que nem Palmeiras ou Botafogo, que são hoje os principais candidatos ao título, o Bragantino também, né, só está um ponto atrás dos dois, nenhum desses conseguiu uma sequência tão larga de vitórias quanto 6 vitórias. E isso acaba fazendo com que a missão de Coritiba e América Mineiro seja vista de forma impraticável. Ainda mais que eles precisam contar com outros resultados. Eu vejo, brigando por essas 2 vagas que restam, então, 5 equipes, e tirando um pouquinho o Corinthians por causa dos 40 pontos, mas que dependendo, né, a depender do que segue, do que vai seguir essa rodada, né, porque ainda tem Santos e Cuiabá, e Vasco e Botafogo, se o Santos vencer, ele já passa o Corinthians, e aí também a gente volta a ficar muito mais perto da zona de rebaixamento, mesmo que não por pontuação, mas pelas posições. É uma complicação. Mas eu vejo Cruzeiro e Bahia bem mais complicados do que Santos e Corinthians, por exemplo. Até porque Bahia e Cruzeiro não conseguem desempenhar da forma que Santos e Corinthians demonstraram, pelo menos nesses últimos jogos, essas 2 vagas que restam. Né? Mas ainda assim, nenhuma dessas equipes, Cuiabá, Cruzeiro, Santos, Bahia, Goiás, Vasco e mesmo Corinthians e Santos, nenhuma dessas equipes tem margem para erro. Eles não podem mais errar nesse campeonato. Não podem, por exemplo, deixar de pontuar por 2 rodadas, porque isso pode ser uma complicação. O Corinthians, por exemplo, encara o Atlético Mineiro em casa agora. Precisa vencer. Né? Um empate já seria algo ruim, porque ainda fica aquela coisa, né? A confiança ainda fica um pouco abalada, e fica aquela coisa viva de que a queda pode ser algo real. Se vencer, já começa a pensar com mais tranquilidade nas próximas rodadas. Né? Por exemplo, das tabelas, né, analisando um pouco de cada adversário que as equipes têm, o Corinthians não tem grandes adversários, não tem mais times que estão brigando pelo G4 pela frente. E fecha o campeonato contra o Coritiba, que hoje virtualmente está rebaixado. Né? Então, espero que o Corinthians não chegue à última rodada do campeonato brigando para permanecer, mas se chegasse, por exemplo, teria uma rodada, teria um adversário um pouco mais frágil do que outros. Né? O Santos, por exemplo, fecha o campeonato contra o Fortaleza. É uma complicação. Então eu vejo isso, eu vejo que a gente tem alguns problemas, a gente tem que ficar de olho aberto, mas que não tem a mesma iminência de queda como já teve em outros momentos. Né? Já teve um momento pior para o Corinthians. Eu quero logo que a gente se desgarre disso, mas pensando no que tem pela frente, nessas 6 rodadas, algumas equipes lá embaixo estão com a tabela pior do que a nossa, e isso me dá um pouquinho de alento para a gente ficar um pouco mais tranquilo e já começar até, talvez, pensar no 2024. Esse é um dos próximos vídeos que eu quero trazer aqui. Eu quero que a gente discuta mais mercado 2024, como o Corinthians pode se reforçar, o que ele pode montar, né? Pensando, né? E acho que às vezes a gente esquece disso. Né? Eu vejo muito nas redes sociais o pessoal falando, né, de uma renovação total no elenco do Corinthians, mas a gente não pode esquecer das limitações que o clube tem. Né? O Corinthians pode até sofrer um transfer ban, pode acontecer a qualquer momento. O Corinthians não tem tanto dinheiro para renovar todo o seu elenco como a gente espera. Então tem que ser mais criativo, tem que buscar soluções talvez internas e até mais fáceis, né, para isso. Mas isso é para outro vídeo. Eu quero só deixar aqui esse spoilerzinho para a gente conversar, para você saber que a gente vai falar disso nas nossas próximas aparições, e eu quero convidar até vocês já para isso. E para fechar, queria falar um pouco sobre o trabalho do Mano Menezes. Né? Eu particularmente não espero o desempenho do Corinthians daqui para o final do campeonato. Quando o Mano chegou, conversando com amigos e familiares, eu já falei isso, não espero que o Corinthians tenha desempenho. Não acho que o Corinthians vai ter desempenho porque não há tempo hábil para isso. Né? Talvez as datas FIFA ajudem a ter um acelero assim, no processo de entendimento da metodologia do Mano Menezes, mas não consigo ver a tranquilidade para que o Corinthians comece a desempenhar, comece a ser uma equipe forte, agressiva e que dê gosto de ver. Não acho que isso vai acontecer.
eu acho que é bom a gente deixar isso para lá, né, e pensar que talvez seja importante ter o Mano Menezes em 2024, né, ter partindo de agora, de 2023 até 2024, né, com todas as nuances que a gente tem que avaliar, né, o contrato longo que deram para ele, mas eu acho que pode ser importante isso para que o Corinthians tenha uma cara já no começo da temporada que vem e já consiga buscar reforços com mais assertividade. Né? Mas para hoje, né, voltando a falar sobre o que eu espero para esse final de ano, é que o Corinthians continue sendo uma equipe equilibrada defensivamente, como vem sendo, né, mostrando nesses últimos jogos, uma equipe que sofre menos do que já sofreu, né, por exemplo, contra o Luxemburgo, a oscilação era muito maior, o Corinthians fazia um jogo nota 6 e depois fazia um jogo nota 0. Aconteceu isso em muitos momentos. E se acontecesse isso agora, seria um problema muito maior. Se, por exemplo, o jogo de ontem do Corinthians contra o Bragantino fosse um jogo de nota 0, amanhã a nossa semana seria muito mais caótica. E não é assim que eu vejo. Eu acho que o Corinthians tem respondido ao trabalho do Mano Menezes. Acho que é importante. Justamente é mais importante ter um técnico que está mais contemporâneo ao que acontece no futebol de hoje e com metodologias que funcionem a curto prazo, porque o Corinthians precisa disso. O Corinthians precisava de uma solução a curto prazo e ela tem vindo. Né? Se a gente vai escapar, se a gente vai ficar com mais tranquilidade, nessas próximas rodadas se deve a um trabalho mais coeso, mais coerente do Mano Menezes. E é isso, eu quero que vocês também entendam essa, de que aceitem que desempenho talvez o Corinthians não tenha. Talvez faça um bom jogo, um ou outro bom jogo, como fez contra Santos e Fluminense, né? O primeiro tempo contra o Fluminense, o segundo a gente já pode esquecer um pouquinho, mas que vai ser essa a margem, né? O teto do Corinthians para esse final de temporada e que talvez já seja o suficiente para a gente ter um 2024 um pouco melhor do que a gente planejava. Né? Então é isso, fiel. Muito bom ter vocês comigo. Quero sempre mais vocês aqui. Quero que vocês comentem, deixem as percepções de vocês, falem o que vocês acharam do jogo. Prometo que eu vou ler e o que eu puder eu vou responder para a gente estar trocando ideia. Vai Corinthians e é isso. Até a próxima.